Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu peço à igreja do Senhor para abrir no livro de Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos falar hoje sobre guerra espiritual. Haja vista, meus amados irmãos, que nós estamos enfrentando uma guerra, quem sabe até que muitas pessoas ainda estão desavisadas, distraídas, estão ainda vacilantes a respeito desta guerra. Nós vamos ler do versículo de número 10 do capítulo 6 até o versículo de número 13 e depois seguiremos adiante. Irmãos, se faz necessário que possamos esta noite ouvir esta mensagem com bastante atenção. A nossa vida está em risco e se nós não atentarmos para o conselho de Deus, para os parâmetros de Deus, podemos perecer. E o Senhor Jesus não quer isso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Podem sentar. Amém, queridos? Eu estou falando isso porque de um tempo para cá, essa guerra psicológica tem se tornado muito mais evidente do que há um tempo atrás. É como se nós tivéssemos perdido a capacidade de administrar as nossas lutas na terra. E de repente, meus amados irmãos, aquilo que outrora, aquilo que antigamente não era tão difícil de administrar, hoje parece que está mais. Terça-feira eu fui visitar um jovem, e ele novo, e estava já com 2 anos que não saía de dentro de casa. E fomos fazer essa visita, e lá ministramos a palavra do Senhor. O Senhor nos usara com bastante intrepidez, e ao término da palavra nós oramos. Mas quando foi hoje à tarde, eu recebi uma ligação que ele tinha saído de casa e tinha tomado um destino que ninguém sabia. E nós estamos ficando cada vez mais preocupados, porque essas coisas estão cada vez mais recentes, cada vez mais frequentes. E nós precisamos, meus amados irmãos, urgentemente nos amparar de todo conhecimento para essa guerra espiritual. Amém, igreja? A vida espiritual não é um feriado prolongado. A vida espiritual não é um repouso
não é um lugar onde a gente tem condição de se esquivar das lutas, dos problemas. Todos nós que estamos aqui, estamos passivos a enfrentar ditames, guerras, adversidades, que nós precisamos buscar em Deus uma estrutura para vencer tudo aquilo que se levanta contra nós. A vida espiritual não é uma redoma aonde a gente entra e o mal não tem poder de nos alcançar. Eu digo tudo isso, irmãos, porque infelizmente ainda tem crentes que acham que pelo fato de ter aceitado a Jesus, de ter dado um passo para o reino de Deus, acha que está isento de todas as mazelas dessa terra. E infelizmente, meus amados irmãos, esse pensamento é um pensamento equivocado, infantil, superficial, raso, porque nós agora entramos no reino espiritual. Nós entramos agora numa esfera onde existe uma guerra ininterrupta, uma guerra que não para, uma guerra que não dá trégua. Como eu já preguei várias e várias vezes aqui, a fila da prova, a fila da guerra, a fila da luta não se acaba nunca. Nós vencemos uma guerra quando estamos descansando ou tentando relaxar daquela guerra. Já a outra guerra que estava na fila bate na porta e diz: agora sou eu. E aí passamos a enfrentar guerra sobre guerra, luta sobre luta. E aí nós entendemos, meus amados irmãos, o que é essa vida espiritual. Nós não podemos a momento nenhum relaxar, a momento nenhum desprezar o nível dessa batalha que estamos enfrentando. E nós precisamos essa noite abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão, porque esse reino do qual eu estou falando, ele está interagindo agora. Existem pessoas que acham nas suas cabeças que pelo fato deste lugar ser consagrado a Deus, ser pregado a palavra, existirem louvores, o diabo não entra. E nós estamos redondamente enganados, porque enquanto estamos aqui adorando ao Senhor, buscando entender a sua palavra, o diabo está guerreando para que esta palavra não entre no teu coração. O diabo está guerreando para que você sinta vontade de forma desassossegada de se levantar, de beber água, de sair, de fazer inúmeras coisas. Porque se tem um ser que não está interessado que esta palavra entre no teu coração, esse ser chama-se diabo. Porque ele sabe que se essa palavra entrar no teu coração, essa palavra tem a autoridade de desfazer as obras do diabo e desfazer todo o mal da tua vida. E dá uma canseira, e dá uma fadiga, e dá um desassossego na alma, e dá vontade de se levantar, e dá vontade de beber água, e dá vontade de ir no banheiro, e dá vontade de fazer tudo, menos ouvir a palavra. Quem é que está fazendo isso, meu irmão? É o diabo que não quer que você escute a palavra. Mas essa noite, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que esta palavra ela consiga encontrar lugar no teu coração, para que você saia daqui revestido da autoridade, do poder da palavra. Querido e amado irmão, a Bíblia já nos diz, em João 16:33, no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, no mundo tereis guerras, no mundo vocês vão passar por privações, circunstâncias adversas. Mas a mesma palavra, ela vai nos dizer que nós devemos ter bom ânimo, e esse bom ânimo, irmão, é uma boa disposição de lutar contra essa batalha, essa luta, essa coisa que vem contra nós. Essa disposição de não fraquejar, de não querer recuar,
de não querer olhar para trás, com disposição, com garra, com entusiasmo e, sobretudo, discernimento espiritual. Essa noite, igreja do Senhor, nós precisamos entender o teor dessa guerra. Temos que entender a natureza desta guerra. Uma outra coisa, meus amados irmãos, que eu acredito que é importante tão quanto esse primeiro ponto que eu falei, e faz toda a diferença na guerra, é saber que existe à nossa disposição uma ferramenta, um material bélico que foi disponibilizado por Deus para nós guerrearmos. Antigamente, meus amados irmãos, como novo convertido, eu ficava pensando, mas é uma covardia. Nós crentes estamos no mundo, e aqui no mundo tem mais coisas do capeta do que coisas de Deus. Aqui no mundo tem mais luta, tem mais guerra, tem mais situações que favorecem o diabo, e nós estamos desprovidos de uma condição para lutar, porque para onde a gente vai, parece assim que nós estamos cercados por demônios. É no trabalho, é em casa, é em toda circunstância que a gente vai viver. Tem sempre um secretário do diabo para nos perseguir, para nos perturbar. Parece que nós estamos à mercê dessa guerra, estamos vulneráveis, mas não. Ao ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vemos que o Senhor não deixou a sua igreja à mercê desse ataque, mas o Senhor balizou a sua igreja com uma estrutura, um material bélico que nos dá a condição de vencer o mal. Com essa estrutura que o Senhor nos dá, o Senhor nos deu essa armadura. O Senhor nos deu essa capacitação do céu. O Senhor, meus amados irmãos, Ele mesmo diz na sua palavra, quando nós não temos esse conhecimento, quando nós não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus, nós estamos à mercê de ser atacado por esse inimigo. Mas é importante entender que nós estamos capacitados pela palavra, estamos revestidos com esse material bélico para nós vencermos a guerra aqui embaixo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, quando Paulo está revelando aqui, através de Efésios, essa armadura, ele está tomando como exemplo a armadura do soldado romano, aquele capacete, aquela couraça, aquelas botas, aquele escudo, aquela espada. Aquilo ali, meus amados irmãos, representa todo aquele material bélico que o soldado romano carregava quando ia para as suas batalhas. E quando Paulo agora menciona tudo isso, ele está falando: a couraça é a justiça, as botas é o evangelho da paz, o escudo é a fé, o capacete é a salvação, a espada é a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, o que nos chama a atenção acerca dessa armadura, desse artefato, é que a nossa luta, a nossa guerra é espiritual. Nós temos perdido batalhas, pastor Valdimar, pastor Manuel Dionísio, pastores que aqui estamos perdendo batalhas porque não estamos usando a armadura de Deus, mas estamos usando as ferramentas da carne. Quando muitas vezes acontece uma circunstância de um irmão, quem sabe entrar numa dissensão com outro, e ao invés de ele usar a armadura do céu, ele usa a armadura da terra. Ele quer usar a espada mesmo, ele quer ferir, ele quer maltratar, ele quer bater, ele quer fazer o mal. E quando o irmão faz isso, pastor Eliabe, ele está usando a armadura da carne, a mesma armadura dos romanos. Mas
Mas a orientação aqui para essa guerra espiritual e nós vencermos essa guerra é não usar a armadura da carne, mas sim a armadura de Deus. É ela que faz o crente vencer a guerra espiritual. Quando o Senhor Jesus estava prestes a ser pego pelos romanos, pelos soldados do templo, e foi pego, Pedro agora puxa a sua espada, corta a orelha de Malco, e Jesus manda Pedro guardar a espada, porque não era daquela forma que Deus queria que a igreja vencesse a guerra. A nossa luta é espiritual. Aquela pessoa que te persegue no teu trabalho, aquela pessoa que te persegue em casa, aquela pessoa que te persegue aonde você vai, que fala de você, essa pessoa não é o teu inimigo. Pastor, mas ele é usado, ele pode ser usado pelo inimigo, mas ele não é o teu inimigo. O teu marido não é o teu inimigo. A tua esposa não é a tua inimiga. O patrão lá do teu trabalho não é o teu inimigo. A pessoa que te maltrata não é a tua inimiga. Paulo está nos dizendo aqui, acerca desta guerra, que o nosso inimigo é aquele que está por trás daquele que ele está usando. Aleluia. É a potestade, é o demônio, porque essa pessoa não conhece o Deus que você conhece. E aqui, meus amados irmãos, nós temos perdido batalhas e mais batalhas. Por quê, pastor? Porque nós entramos no caminho errado e lutamos a guerra de forma equivocada, usando os materiais errados que o Senhor não nos orienta. Ele orienta usar a armadura do céu, não é a armadura da terra. E nós, quando fazemos isso, estamos entrando no jogo de Satanás, estamos perdendo a batalha, perdendo a guerra, perdendo muitas coisas na nossa vida, ferindo irmãos, ferindo pessoas e fazendo o jogo do diabo. Quantas vezes nós não ferimos pessoas com palavras? Quantas mágoas nós não fizemos suscitar no coração das pessoas? Quantas pessoas não estão com janelas da sua alma aberta por causa de coisas que eram para ter sido resolvidas espiritualmente e não foram? E quando nós não perdoamos, nós alimentamos uma pólvora do diabo dentro de nós. Quando nós fazemos o jogo do diabo, nós abrimos brechas. Aí alguém vai e diz assim: pastor, um crente pode cair em possesso, um crente pode ficar endemoniado. Aí eu vou dizer: um crente não, mas um distraído pode. Alguém que muitas vezes está dentro de uma igreja, está dentro de um templo religioso, que talvez até já tenha levantado a mão e confessado o Senhor Jesus, mas está com sua vida toda aberta, janelas da alma aberta, porque estão dando lugar ao diabo, estão fazendo o jogo do diabo. E de repente, meus amados irmãos, essa noite o Senhor está nos dando as condições, os padrões, os métodos, os mecanismos para nós entrarmos no caminho de Deus e não perdermos mais a nossa guerra, nem a nossa batalha para o diabo, fazendo o jogo do diabo. Você quer vencer essa guerra? Perdoe. Pastor, é fácil perdoar? É não. É fácil. Quem foi que disse que o reino de Deus, as coisas são fáceis? Aleluia, Deus. Ser crente não é fácil. Ser crente não é fácil. A vida espiritual não é fácil. Existem momentos que você vai para o culto, só você e Deus sabe como é que você está. Vem se arrastando, vem puxando uma perna, vem puxando um braço, vem puxando alguma coisa. Às vezes você tem um dia de cão com sua esposa em casa, com o marido,
e chega aqui arrasado, e de repente, meus amados irmãos, situações como essas enfraquecem a pessoa. Mas o Senhor está nos dando aqui condições, nos norteando acerca do nosso entendimento, como é que nós vamos vencer essa guerra espiritual. Quem sabe, meus amados irmãos, tem uma luta que não cessa na tua vida. Tem uma batalha que não se acaba, entre ano e sai ano, e você na mesma guerra. Aí alguém diz, mas meus irmãos, aqui na palavra em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer, tudo tem o seu tempo, mas por que é que esse tempo dessa guerra não se acaba? E quem sabe esta guerra não se acabe, não esteja aqui obedecendo a esses parâmetros da armadura de Deus, dessa guerra espiritual. Couraça, Glória a Deus, aleluia. as botas, Glória a Deus, Senhor, aleluia. o escudo, o capacete. Eu poderia aqui entrar no simbolismo de cada um e tratar sobre cada um, mas eu queria em especial falar do capacete. Por que, pastor, do capacete? Exatamente por conta desse tempo. O capacete, ele representa essa proteção da mente, essa proteção da cabeça. Queridos e amados irmãos, eu acredito que seja do conhecimento de todos. Recentemente agora, um casal translocado pega uma criança de 1 ano e 10 meses e mata, meus amados irmãos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe, irmão, que isso não pode ser de natureza humana. Isso só pode ser uma possessão satânica. Isso só pode ser uma coisa do Satanás, meu irmão. Como é que um pai e uma mãe faz uma atrocidade dessa com uma criança? As mentes estão abertas e sujeitas à ordem do diabo a toda hora, a todo instante. Glória a Jesus. Deus. As mentes estão ali à mercê das setas, dos dardos inflamados, das informações do capeta. Esse jovem que eu fui visitar, ele disse, pastor, esses dias mesmo eu estava em casa procurando um caibo, uma ripa, para me colocar uma corda e me enforcar. Capacete da salvação, capacete da proteção, guardando a nossa mente no Senhor, Aleluia. guardando os nossos pensamentos em Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória. É por isso que se faz necessário nós termos a nossa vida espiritual firmada no Senhor com as nossas convicções. Aleluia, Jesus. Porque a partir do momento que alguém fala uma besteira a teu respeito, tu que está balizado na palavra, não vai dar ibope para aquela palavra, não vai dar as condições para que aquela palavra te faça mal. Querido e amado irmão, eu quero enfatizar o capacete para que nós venhamos buscar essa harmonia, essa paz, essa graça, essa virtude em Deus, para a gente conseguir vencer essa guerra. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A nossa vida, irmãos, é uma vida espiritual. Nós somos dependentes do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O inimigo, ele sabe quais são as áreas que nós somos vulneráveis. Tem gente que recebe uma palavra e por mais que aquela palavra seja uma palavra de maldição ou ruim, dentro dessa pessoa cria um estímulo. Você conhece pessoas assim? Tu não vai para canto nenhum. Aí aquela palavra, ao invés de produzir uma coisa ruim, a pessoa vai dizer, pois agora tá aí, agora que eu vou para frente. Quem conhece pessoas assim?
ficando é doido. Tem pessoas que através de uma palavra ruim criam uma disposição. Deixa de ir para essa igreja. Tu tá vendo que isso tem lá futuro? Pois agora que eu vou mais. Sabe o que eu disse isso? Nós tomando uma inventa mais dia na semana só para mim vir mais. E ainda diz assim, eu ainda sou mais ruim do que o cão. Agora já tem pessoas que recebem uma palavra boa e produz um mal, porque ela é vulnerável na questão da vaidade. Vixe, quem vai pregar hoje é fulano. Presta não, só presta se for Beltrano. Aí o Beltrano escuta, aí fica igual aquele baiacu. Aí aquela palavra produziu um efeito negativo. Por quê? Porque ela entrou no jogo do capeta. Há quem pense que a crítica mata mais do que o elogio, e é errado. O elogio mata mais do que a crítica. Esses pastores que infelizmente estão se perdendo aí na mídia, começou assim: elogio, unção, poder, autoridade. E essa pessoa esqueceu que tudo que ela é depende de Deus. E começou a se achar, começou a ter dentro dela o espírito da exaltação. E agora a palavra que era para produzir um efeito positivo foi produzir um mal. E essa pessoa está perdida na casa do Pai. Irmãos, não pensem os senhores que depois de Deus quem conhece mais a tua vida é o capeta. Você sabia disso? Depois de Deus quem conhece mais a tua vida é o capeta. Eu tenho uma reflexão sobre isso, está no YouTube, que nós nunca chegamos a raciocinar porque foi que Eva comeu a fruta. O Senhor disse para Adão e Eva: não comeis deste fruto para que não morrais. E o capeta, que não é bobo é quem acha que o capeta é bobo, ele prestou atenção que Eva estava olhando demais para a fruta. Você sabia disso? Eva estava namorando com a fruta. Era maçã, era pera, seja lá qual foi a fruta, não importa. A fruta não importa, o importante foi o que aconteceu. E o diabo viu que Eva estava namorando demais. E o problema está aqui. O X da questão está aqui. As tuas vulnerabilidades faz com que tu seja atraído. Isso se chama concupiscência. A tua vulnerabilidade faz com que isso se transforme num laço. E depois de laçado é atraído, e depois de atraído é pego e morto. Se nós pegarmos a história de Ló, e eu estou colocando isso no meu livro, a Bíblia vai dizer que Ló, antes de entrar em Sodoma e Gomorra, ele foi armando tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. Ele não saiu direto para Sodoma e Gomorra e foi pego de surpresa, coisa nenhuma. Ele foi armando tendas, está lá. E ele teve a oportunidade de saber que Sodoma e Gomorra não era um lugar bom para ele morar, nem ele nem a família dele. Deu tempo e deu condições dele não morar com a cidade antes de entrar com a família dele. Deu tempo ele entrar, deu tempo ele saber, deu tempo ele ver que ali era um lugar de gente prostituta, promíscua, homossexuais. E ele quis assim mesmo, pastor Valdimar, pagar o preço. Entrou na cidade até que a sua decisão
fez com que ele trouxesse um malefício, um prejuízo e uma desgraça para a sua própria família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu não vim aqui enfatizar o capeta, eu não vim aqui trazer glamour ao capeta, mas nessa guerra se faz necessário a gente aprender outro princípio. Que princípio é esse, pastor? Você, para guerrear contra alguém, você precisa conhecer o seu adversário. Como é que tu vai para uma guerra sem saber que tipo de arma ele tem, quem ele é? Eu gostava muito, há muitos anos atrás, de assistir boxe. E eu era fã do Mike Tyson. Ficava até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã assistindo. Às vezes o abençoado, vamos dizer outro nome, acabava a luta em 1 round. Eu ficava até 3 horas da manhã para assistir um round. E ele começou a destruir seus adversários. Ele não deixava o adversário ir até o 3º round. Ele já derrubava no primeiro e no segundo. Quem aqui é mais antigo e conhece, sabe que eu estou falando a verdade. Até um dia que apareceu um lutador chamado Evander Holyfield, que o seu tutor, aquele professor de instrução, estudou o Mike Tyson com todas as suas lutas e descobriu que o Mike Tyson era aquela potência só nos primeiros rounds. E disse para o outro lutador, o Evander Holyfield: se tu aguentar o negão 3 rounds, tu ganha dele. Ele não tem capacidade de suportar muito tempo por conta das pernas dele. Ele é forte nos braços, mas as pernas não aguentam muita coisa não. E assim o Evander Holyfield fez. Estudou como é que o Mike Tyson lutava, estudou toda a característica, estudou as estratégias, a forma que ele fazia, e aguentou o negão a primeira, aguentou o negão o 2º round, aguentou o 3º. No 4º round, como ele não conseguiu derrubar, ele cansou. E quando o Mike Tyson viu que ia perder a luta, mordeu a orelha do Evander Holyfield. Eu fiquei decepcionado. Fiquei triste. Mas o que é que isso me ensina, irmão? Você está guerreando contra um ser que muitas vezes você não conhece ele. Você não sabe a forma que ele trabalha. Você não sabe qual é a natureza dele. Você brinca com fogo. E você lutar contra alguém que você não conhece, há uma grande possibilidade de você perder a luta. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ora, a Bíblia vai dizer, meus amados, que nós não devemos subestimar o nosso inimigo. Tem irmãos que entram nas coisas assim, na brincadeira. Vamos orar. E brinca. Vamos evangelizar e vai brincando. Vamos se meter em coisa fulano de tal e leva aquilo na brincadeira, sem saber que ela pode entrar na brincadeira e terminar num funeral. Porque o inimigo não brinca. O crente brinca de ser crente. O cão não brinca de ser cão. Sabe por que você está sentado aqui? Porque o seu pai te guarda. Se o Senhor não te guardasse, o inimigo já tinha te ceifado. Aleluia, Deus. Aleluia. A vantagem, o privilégio, o que o mundo chama de sorte, não é sorte, é misericórdia. O Senhor te guarda. O Senhor te livra. O Senhor frustra os planos do capeta.
brinca de ser crente. Tu vai para a igreja brincar de ser crente. E é interessante, meus amados, que os católicos não brincam com as imagens. Você já viu algum católico brincando com alguma imagem? Já viu? Católico mesmo, pegando uma imagem, brincando. Você não vê os macumbeiros brincando com os orixás, brincando com os caboclos, brincando com os guias. Você não vê. Mas você vê um crente brincando de ser crente. Você vê um crente brincando com as coisas de Deus. Você vê. Quem está entendendo, irmão? Diga amém. Irmãos, brinque com o que você quiser, mas não brinque com as coisas espirituais. Eu gosto muito de brincadeira. Eu brinco. Mas com as coisas de Deus, eu não brinco não, porque eu não sou burro. Eu não sou burro. Isso chega a ser burrice. E de repente, querido e amado irmão, esta noite se faz necessário eu te dizer aqui alguns nomes do qual a Bíblia nos orienta que esse ser possui. Isso foi uma escola dada no dia 20 de janeiro ainda deste ano, sobre os nomes, a guerra espiritual. E a Bíblia vai dizer que esse querubim ungido, ele recebe alguns nomes. Um deles é Satanás, que a palavra Satanás em hebraico significa adversário, opositor, do grego Satã. A palavra vai chamar de diabo, acusador, caluniador. A palavra vai chamar de Lúcifer, que do hebraico significa estrela da manhã, resplandecente. A palavra vai dar o nome de Belial, do termo hebraico indignidade, vileza, perversidade, sem escrúpulos. A palavra vai dar o nome de demônio, do grego divindade. A palavra vai dar o nome de Abaddon, do hebraico destruidor. A palavra vai dar o nome de Apolion, do grego destruidor. A palavra vai dar o nome de Beelzebul, príncipe dos demônios, anjo do abismo, Deus desse século, inimigo, homicida, mentiroso, pai da mentira, príncipe das potestades do ar, príncipe deste mundo, príncipe das trevas, espírito imundo, serpente, antiga serpente, tentador, dragão, leão, enganador. E quem sabe alguém diga: pastor, para que eu devo ter o conhecimento desses nomes? O nome representa a natureza, e nós estamos vendo a natureza desse ser homicida, destruidor, sagaz, sem escrúpulos, sem misericórdia, sem piedade, matador, acusador, caluniador. E esses nomes fazem com que a gente saiba que tipo de ser está lutando contra nós. Se ele tiver a oportunidade, ele não vai te dispensar. Se ele te pegar numa brecha, ele vai arrebentar com tudo. E ele não faz isso, igreja, porque o sangue de Jesus está sobre nós. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. É por isso que vira e mexe a gente vê um crente retalhado, um crente que perde a batalha, porque fica brincando com as coisas de Deus. Brincando. Queridos, talvez não seja ético eu dizer isso aqui, mas a irmã do pastor William, a irmã Sandra, 15 dias antes dela falecer, eu entreguei um recado a ela.
Ela simplesmente desprezou o pecado. O Senhor quer curar? O Senhor quer salvar? O Senhor quer dar livramento? O Senhor quer trazer paz para dentro do lar? O Senhor quer restaurar a vida, quer restaurar a família? E simplesmente a pessoa vira as costas para as coisas de Deus. Nós estamos lutando contra um ser que nós precisamos descobrir a forma que ele trabalha. Nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o que o diabo tem investido são informações, são setas, dados inflamados na cabeça. Aonde a pessoa está bem, está tranquila, está em paz, e de repente começa uma guerra do nada. Pastor, e agora de posse desse conhecimento, o que é que eu devo fazer? Discernir. A primeira coisa que nós devemos fazer é discernir de onde foi que veio essa informação, de onde foi que veio essa seta. Você está aqui de boa, como diz aí a linguagem desse jovem de hoje, você está de boa, de repente uma informação, aconteceu isso com alguém da tua família, vai acontecer isso com alguém que você ama, e aquela informação começa a trazer uma tristeza para o teu coração, e o teu coração começa a bater mais forte, vem uma arritmia, a pressão sobe, e de repente você morre, um infarto. Pastor, que coisa louca é essa? É porque você não administrou, porque se você tivesse de posse daquela informação, você saberia que agora você tem um capacete, você tem um escudo, você tem uma espada, você tem uma couraça, você tem a bota, você está balizado, e quando a informação chegar, você vai discernir, essa informação veio direto do inferno, eu não aceito, eu não recebo, está repreendido em nome de Jesus, eu sei que o meu Redentor vive, está me guardando, está me livrando, eu não quero, isso não é de Deus, está anulado agora, está repreendido agora, bate em retirada, Satanás. Eu sei que os planos de Deus são perfeitos para a minha vida. Quem foi que foi lá no juízo da pessoa para dizer para ela se enforcar? Quem foi que foi lá no juízo, no ouvido do casal, dizer para eles matar aquela criança? Quem foi? Foi a Xuxa? Quem foi que foi lá? Foram os espíritos imundos. Foram os espíritos imundos. Como eu já falei aqui, espírito imundo, tentador, dragão. Isso aqui fala de sagacidade, irmão. Fala de força, de maldade. Quem foi que foi lá no ouvido daquele casal dizer: mata essa criança porque ela chora demais? Por que esses infelizes não foram lá num orfanato ou em algum lugar dizer: olha, nós não queremos essa criança, é muito melhor dar do que matar? Nós estamos brincando. Agora mesmo o diabo está tramando contra alguém da minha família e da tua. Está indo no ouvido de algum matador, de algum homicida, de alguém, está indo lá soprar: mata o filho daquela crente, mata não sei quem, faz isso, faz aquilo outro. Aí você, que agora está entendendo essa guerra espiritual, está sentado aqui, mas está intercedendo, está
Está sentado aqui, mas está ligado. Não está olhando para relógio, não está olhando para coisa nenhuma, está ligado no Senhor. Glória a Deus. Não está se levantando, não está com vontade de ir embora, não está dormindo, não está babando, está ligado. E você ligado, o reino de Deus está operando. Quantos livramentos o Senhor não já deu por conta de uma intercessão? A própria família de Ló foi uma intercessão de quem, pastor? De Abraão. O Senhor disse para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou: Senhor, mas se tiver tanto justo lá, e foi diminuindo. E o Senhor disse: se tiver tanto justo lá, eu dou livramento. E o Senhor deu livramento à família de Ló pela intercessão de Abraão. E nós estamos aqui intercedendo: Senhor, guarda a minha casa, guarda o meu filho, guarda a minha esposa, guarda meu ente querido, guarda esse, guarda aquele outro. E o poder da intercessão. Queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que essa guerra, ela é real. Não adianta a gente pensar que o mundo espiritual é uma fantasia. Não, o cão é uma força negativa. Não, o cão é uma historinha. É isso que o cão quer que você pense, que ele é só uma historinha mesmo, para você não dar muita credibilidade para ele operar e você botar a culpa em Deus. Foi o que aconteceu hoje. Uma irmã mandou aí uma mensagem para mim, parecia tão bonitinha a mensagem: Deus tira para que você saiba que Ele é quem dá. Deus estreita, que é para você saber que Ele é quem livra. Deus escurece para você saber que Ele é que é a luz. Eu disse: irmão, não concordo com essa frase não. Por que, pastor? Por que não? Deus não mata ninguém para depois você saber que Ele é o dono de tudo. Para que isso, meu irmão? Deus não escurece a vida de ninguém para as pessoas saberem que Ele é a luz. Sabe o que essa frase está dizendo para mim? O que, pastor? Que de forma poética, capciosa, aí existe uma ideia de que quem está fazendo mal é Deus. Sabia? Deus não está fazendo mal coisa nenhuma. O que é que está escrito lá em Jeremias? Lamentações de Jeremias capítulo 3. Quer o homem se queixar de alguma coisa? Queixe-se dos seus próprios pecados. Tudo que está acontecendo na nossa vida é consequência das nossas escolhas, das nossas decisões, de alguma coisa que nós falhamos ou deixamos de buscar a Deus. Deus não tem culpa da mazela que existe na terra. Eu digo isso, querido, porque desde novinho, quando ainda morava com meu pai, eu passei a vida toda, enquanto convivência tinha com ele, ouvindo da boca dele: Deus é mau. Deus é mau. E eu criança, cresci ouvindo isso da boca do meu pai: Deus é mau. E quando alguém perguntava: mas por que Deus é mau? Ele dizia: está aí, esses interior, as vaquinhas tudo morrendo, cadê Deus? Irmão, as vaquinhas estão morrendo no interior, não é culpa de Deus não, é culpa dos governantes, dessa política amaldiçoada que existe no nosso país. Não é por causa de Deus não. Deus manda chuva, Deus abençoa. Diz o livro de Eclesiastes que Ele manda chuva para o bom e para o mal. Deus abençoa a terra. O homem sendo bom ou sendo mal, Deus providencia todas as coisas. Deus dá livramento até para quem não presta. Eu digo isso não é só em
questão de Bíblia não, foi experiência. O cidadão roubou uma pessoa lá na minha rua e eu tinha um espírito de justiceiro. Aí eu corri atrás do ladrão. Quando eu ia chegando perto do ladrão, ele puxou o revólver, pá, no meu rumo. Aí eu estava tão possesso na hora que eu olhei para o meu corpo, estava todo ardendo. E eu não sabia se a bala tinha entrado em mim. Eu disse assim: rapaz, se é para me morrer, eu vou morrer com gosto. E continuei correndo atrás do ladrão. Porque desde novo eu escuto a frase: tu é doido. Cheguei numa rua lá de Fortaleza chamada Padre Valdivino, se alguém aqui souber. Rua terrível para você atravessar. E eu cheguei bem pertinho de pegar. Eles passaram na Padre Valdivino de bicicleta, eram dois, que eles nem olharam. E eu tentei atravessar para pegar eles, e eu tentando passar, não conseguia, não passava, não parava carro. Quando eu fui da feira, já estava lá, na Arapo do Graça. E eu fiquei pensando: bicho de sorte é ladrão. Igual o bebo, e a Bíblia vai dizer: Deus é longânimo. O que é que significa longânimo? Longo ânimo. Deus tem paciência. Deus espera o pecador. Deus dá oportunidades. Aleluia. Até que um dia ele se arrependa dos seus maus caminhos e reconheça a Deus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Queridos e amados irmãos, assim como nós não podemos subestimar o inimigo, nós também não podemos superestimar. O que é isso, pastor? Não podemos dar muito ibope para ele. Tem crente que tem medo do capeta. Sabia? Não vamos expulsar um demônio, não. Vai lá, mas chama o pastor, chama o presbítero. Eu não. Chama eu não. Deixa isso para lá, né? Glória a Deus. Você sabia que você não pode temer o diabo? Você não pode temer o diabo. Eu estava dizendo para dois parceiros ontem: o medo é uma arma que o diabo usa para que você fique neutralizado. Se você temer, você é um forte candidato a ficar engessado no mesmo lugar. É porque essa convicção, ela faz a diferença na tua vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Não é qualquer coisinha que o diabo faça que vai te abater. Não é qualquer coisinha que o diabo diga ou que use, porque existe até os vasos de oração que entregam recado do cão. Você sabia disso? Pastor, pelo amor de Deus, pastor. Irmão, eu não cheguei no Maranguape no mês passado, não. Faz 10 anos que eu estou aqui, eu já saí de Fortaleza como pastor de lá. Empresta a boca para o capeta para entregar recado do inferno. Aí porque é vaso, tu fica batido. Pastor, tu vai morrer. Pô, não ore não, pensei que eu ia virar semente. Eu vou morrer mesmo, meu irmão. Vai dar certo. Jesus é bom. O que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui nessa passagem é que nós não devemos superestimar o diabo. Você tem autoridade. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí, por favor. Nunca mais eu fiz isso. Diga assim para ele: você recebeu autoridade do Senhor. Use essa autoridade para que você tenha convicções espirituais e vença as guerras espirituais, e o nome do Senhor com certeza será glorificado na sua vida.
pensamento, um sentimento. Foi aqui no Maranguá que eu descobri esse negócio. Eu saí de Fortaleza, eu não tinha conhecimento desse negócio. Uma pessoa nossa estava triste, eu disse: fulano, por que tu está triste? Ele disse: eu não sei. Eu disse: menino, mas que diabo é isso? Porque toda tristeza tem algum tipo de explicação, algum tipo de razão, alguma coisa, mas uma tristeza do nada, sem explicação, eu não entendo. E eu fiquei acochando, macho, me explica esse negócio aí, usa pelo menos o Freud, me diga alguma coisa. E ele disse: eu não sei não, pastor, eu só sei que eu estou triste. E eu comecei a ver que esse negócio é tão real quanto estranho. A pessoa fica triste do nada. Do nada. Porque existem algumas coisas que acontecem que às vezes a gente espiritualiza demais. Eu estava conversando com os parceiros sobre isso. A gente espiritualiza demais as coisas. Às vezes a barriga roncou, bicho, é um demônio, é fome. Um demônio. Meu filho vai comer, isso é fome. E nós, é engraçado, mas é verdade. Tem gente que espiritualiza demais as coisas. Eu estava até contando para esses parceiros. Tem pessoas que começam a se mexer o corpo de forma involuntária. Eu não sei se você já viu isso. A carne começa a mexer sozinha. Já tem um cão me cutucando aqui. Meu Deus do céu, não é tudo meu cão, não. Você está conversando, aí o bochecho fala assim: deixa o cão querendo botar coisa na minha boca. Meu Deus, irmão, isso é um movimento involuntário do corpo te dizendo que está faltando um nutriente. Uma banana, uma fruta, uma verdura. Aí você diz que é o cão que está mexendo na tua bochecha. E se nós entrarmos nesse caminho que tudo é o capeta, nós vamos terminar deixando os psiquiatras do cabo tudo doido. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que resolver humanamente falando. Rapaz, eu estou com uma dor no meu peito, foi o cão. Foi não, foi você que não escovou o dente. E tem gente que diz: olha, acabei de receber uma carta do inferno. O que foi? Aqui a fatura do cartão. Se você fez a conta. Uma carta do inferno. O cartão veio R$1.800, olha a carta do inferno. Aí bota quem foi que pegou o cartão e foi passando lá, pá, comprou as roupas. Quem foi? Foi o cão? Amém, irmão? Você está entendendo? É engraçado? Mas tem muita gente que faz besteira por causa dessas coisas. Tem casamento que já se acaba por causa de cartão de crédito. Você quer ver uma coisa? Quantos casamentos não se acabaram no passado por causa disso aqui que eu vou dizer? Acaba casa com a mulher e a mulher só gera menina, só faz menina. Aí o cara: eu vou deixar essa mulher velha, só me dá mulher, só bota menina no mundo. É tua? Aí acaba o casamento. Deixa eu te dizer, sabe quem é que determina o sexo da criança? O homem. É o homem que determina o sexo da criança. Quantos casamentos não se acabaram? Essa mulher é, eu vou deixar ela, só me dá mulher, ó, só bota no mundo mulher. Então, queridos, a falta de conhecimento faz a gente perder a guerra, faz a gente perder a batalha. Então, essa noite, em nome de Jesus,
Eu vou deixar 3 conselhos aqui rapidinho, só falando, não vou mais falar sobre eles, não, porque não dá mais tempo. E está aqui dentro do contexto. Primeiro, sejais fortalecidos no Senhor. A gente está aqui e está recebendo força de Deus de todos os lados. De todos os lados. Aleluia. Recebemos força de Deus na oração, recebemos força de Deus no louvor, recebemos força de Deus nos testemunhos, recebemos força de Deus na palavra. Estamos sendo fortalecidos do Senhor de ponta a ponta. Falta o culto hoje. Olha o que é que você ia perder aqui hoje, se tu tivesse deixado de vir para esse culto. Ah, mas o cão desde cedo de manhã que perturba, que me atenta, que me faz. Quase que eu não chegava aqui hoje. Está começando a discernir pelo o que é que o cão já estava querendo fazer para você perder hoje? Desde cedinho que o capeta começa a perturbar, a tentar fazer. Por quê? Porque ele queria que tu não chegasse aqui. Por quê? Porque ele sabia que aqui dentro as coisas iam mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que as coisas iam resplandecer, as coisas iam te fortalecer. Você não vai se fortalecer numa boate, numa praça, assistindo novela, indo para o shopping. Você não vai se fortalecer, vai sair não é isso. Segunda coisa, revestivos de toda a armadura de Deus. Existe, pastor, à minha disposição todo um material de guerra, existe. Não adianta de nada eu ter tudo isso à minha disposição se eu não uso. O inimigo vem para cima de mim, eu tenho um escudo e não me defendo. O inimigo vem para cima de mim, eu tenho uma espada, não ataco. O inimigo atira a seta na minha cabeça e eu não uso o capacete. Aí fico, sabe, vacilante, aceitando as coisas dele. Não adianta. Aí ele vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus. E aí ele finaliza dizendo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aleluia. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Enquanto você ora pelos outros, Deus te fortalece. Enquanto tu está engajado na obra, o Senhor está fazendo a tua. Eu finalizo aqui dizendo, irmão, que a vitória que Deus me deu no casamento foi exatamente sobre isso. Houve uma situação tão estreita que eu disse, Senhor, não vai mais dar certo eu e a irmã Keila. Não vai mais dar certo. Eu ainda estava namorando. Aí eu cheguei no portão da casa dela, tinha deixado ela em casa. Aí eu cheguei no portão assim, fechei o portão. Aí eu botei minha cabeça no portão e disse, Senhor, eu acho que eu vou finalizar aqui o projeto. Aí quando eu falei isso, o Senhor falou no meu coração, faz a minha obra que eu faça a tua. Aleluia. Aí tem 2 meninos lá em casa. Pega na mão desse irmão que está do teu lado. Faz a tua obra, que o Senhor faz a tua. Faz a tua parte. Se engaja. Ora. Súplica nos dá um entendimento de choro, de quebrantamento, súplica lá do fundo da tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu não estou aguentando o rojão lá e tu chora, tu se quebranta. E a Bíblia vai dizer que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Aí ele vai ouvir tua oração, vai te fortalecer. Aí tu ora pelo teu irmão, ora por mim, ora pela minha casa, ora para eu ficar rico. Fica de pé.